Olá, ela é bailarina, coreógrafa e fundou um dos grupos de dança mais respeitados do país. Sueli Machado, do primeiro ato, é a nossa convidada de hoje. Eu sou Luiz Henrique Freitas e o Casa J Videocast já começou. Olha, para participar dessa entrevista comigo, eu convidei duas colegas jornalistas. A Fernanda Ribeiro, está aqui do meu lado, jornalista e atua no mercado cultural há 25 anos. Passou pela Rede Minas, TV Globo, Rádio 107 FM, Guarani e Oi FM. Lançou os podcasts As Perennials e Cinema, etc., além do programa Internet Esquema Novo. Atualmente faz o Rádio Café na Rádio CDL-FM e o Radiocast na Rede 98, que é TV, rádio e internet. Isso. E é editora-chefe da revista Lifestyle Avant-Garde, da loja de carros de luxo ali na Rádio Gabaga, não é? Exatamente. Sempre que eu passo ali eu lembro de você, sabia? Exatamente. Aqueles carrões pela assim, revista, não pelos carros, né? Mas de vez em quando você vai lá ver os carros, né? Com certeza. Tem que entrar no carro, sentir aquele carrão. Bom... Está aqui comigo também a Flávia Moreira, que é jornalista e radialista com 20 anos de atuação na área cultural. Atualmente apresenta e produz o programa Esquinas de Minas, na Rádio Inconfidência. Programa que só toca artistas mineiros. Muito legal isso. Flávia também atuou na área de audiovisual e das políticas públicas para a cultura na Secretaria de Cultura de Minas e Empresa Mineira de Comunicação. Dançou jazz e balé na infância, por isso que ela está aqui para conversar com a Sueli Machado. E foi professora também de balé, né? Bacana, muito obrigado por vocês estarem aqui. E aqui a nossa protagonista de hoje, que é a Sueli Machado, que é bailarina, coreógrafa, fez psicologia, ginástica olímpica ou ginástica artística, foi cantora também. A gente quer saber, puxa, vamos pedir para você cantar hoje, hein? Fala um pouco dessas coisas assim que você... E além de fundar o Primeiro Ato, que é uma escola respeitada, conhecida no país inteiro, que é de dança e também tem cursos, a gente vai falar sobre isso. Eu queria que você começasse a falar lá do início, né, da sua infância, da adolescência, de psicologia, porque você foi para dança. Começa falando pra gente da sua infância, Sueli, você, da sua família, dos seus pais, como é que foi? Bom, primeiro, obrigada, é um prazer estar aqui. É sempre muito lindo a gente recorrer à memória, né? Porque a gente vive num país que dá pouco valor à memória e a gente sabe que, como dizia o Klaus Viana, tem gente que acha que antes dele nascer nada aconteceu. E a gente tem que saber que antes da gente nascer, muita coisa aconteceu. Belo Horizonte sempre foi um centro forte, né, de arte, de dança, de cultura. E eu tive uma mãe que cantava em corais assim, de escola. E meu pai era um dançador de tango. Adorava. Ele fazia eu assistir filmes de cowboy com ele só para escutar a língua espanhola. Assim, ele tinha uma relação muito forte com essa coisa da língua espanhola. Mas na minha casa, era uma casa, quando eu nasci, acima de mim nasceu o meu irmão que era deficiente auditivo, surdez total. E meu pai, com 38 anos, perdeu a visão. Então, lá em casa... As mulheres, elas tinham que ouvir e ver pelos homens da casa. Então, minha mãe foi professora de português e fazia a gente articular muito bem as palavras, fazer cadernos de caligrafia para a letra ser clara, para que não só o som da minha voz chegasse bem nos ouvidos do meu pai,
como a articulação da minha boca chegasse bem aos olhos do meu irmão, que não escutava. Isso criou uma... Só hoje que eu entendo isso, porque isso foi instintivo, inconsciente. O som e a visão passaram a ter uma importância enorme na minha vida. Então, ampliou meu campo de visão. Eu tinha que escutar com muita clareza para transmitir, e a visão passou a ser um sentido que eu entendi o que significava não ter ela, entendeu? Então, os sentidos passaram a ser claros para mim. Eu fui uma criança super agitada e que gostava de dançar frevo. Não me pergunte por quê. Eu nunca tinha ido a Pernambuco e, na época, não tinha vídeo, não tinha televisão, tinha, mas não tinha nada, né? Nem celular, nem nada que me pudesse levar a esse lugar. Eu devo ter visto isso em algum lugar. E o ritmo sempre foi uma coisa muito forte para mim. Por quê? Para comunicar com meu irmão, era muito importante a vibração que se colocava a mão debaixo da boca, do queixo, porque essa vibração era algo que chegava até ele. Ou seja, de alguma forma, instintivamente, eu fui estimulada a aguçar os meus órgãos dos sentidos. Eu só fui entender isso muito mais tarde. Estudei inicialmente em colégio de freira, que foi um horror para mim, porque eu tive todos os castigos, tudo que podia ter de errado eu tinha feito. Você era rebelde, né? Era rebelde, sem causa, mas rebelde. Mas nerd. Então elas tinham que me suportar, porque eu tirava 10 nas matérias. Então, não importava que eu fosse muito levada. Mas, com 11 anos, eu fui para o colégio estadual, que foi tudo na minha vida. Colégio estadual, nessa época, eu estou falando da década de 70, o colégio estadual era um lugar onde tinha música, canto, esportes. Tudo que uma adolescente livre, era de espírito livre. Eu descobri que eu tinha um espírito livre. E ali eu fui poder estudar violão, cantar, tinha os jogos da primavera, que eu jogava vôlei, handball. Tinha também os festivais de música. Isso, Estadual Central. Estadual Central, em Belo Horizonte. Sem contar um outro estímulo que eu esqueci aqui, pulei, que é o seguinte. Como o irmão era surdo, a minha figura de berço e infância foi meu pai e não minha mãe, porque ela ficou cuidando do filho que tinha um problema. E como que era esse cuidado? Eu acordava muito cedo e ele me levava para o Mercado Central. Você já imaginou? Cheiros, cores, aromas, bichos, tudo. Você e seu pai que não enxergava iam para o Mercado Central. Isto. E você com esse sentido... Não, é porque ele não é que ele era completamente cego. Ele tinha 10% de uma das visões. Sim, enxergava meio assim, que uma sombra. Mas ele tinha paixão por aquele lugar. Que ele achava que era um lugar democrático, que tinha todo tipo de gente, de cheiro, de gosto. E isso, eu vim entender isso quando uma menina carioca me pediu para fazer um solo para ela e eu levei ela para o Mercado Central. Chamava o Solo da Manga, que eu mandei ela sujar toda com a manga, aquela textura, o cheiro, e esse solo foi assim um acontecimento no Sesc no Rio, porque ninguém imaginava isso. Ela era uma bailarina muito virtuosa, e eu pus ela no chão, assim, com mangas, e aquele cheiro de manga espalhou pelo teatro. Aí eu fui entender que isso era uma memória lá do Mercado Central dos meus 5, 6, 7 anos. Sueli, eu vejo também você falando aí do seu pai, já é a segunda vez já que você fala que o seu pai era um apaixonado. Um apaixonado pelo tango, um apaixonado pelo Mercado Central, provavelmente um apaixonado pela vida. Isto.
isso te influenciou, né? Porque eu vejo você... Ela é vibrante, né? Uma apaixonada. A fala dela é vibrante. Pela vida, né, Sueli? E os ensinamentos dele são muito interessantes, né? Porque a gente ouviu já você falar. Eu queria que você retomasse essa história do seu pai mesmo, os ensinamentos dele, o que ele, né, te inspira. Eu fico muito emocionada quando falo dele. E esses dias eu fui falar com a Kátia, minha amiga, porque foi aniversário dele agora, dia 2 de agosto. Sim. Ele faria 98 anos. E eu falei com ela assim, eu estou hoje reverenciando essa figura tão maravilhosa. A Kátia falou, para todos nós. Ele não foi só maravilhoso para você, era uma figura única. Naquela época, um homem que viveu assim de antes da geladeira até o homem à lua, numa liberdade, sempre nos deu liberdade com limite. E aí vem a fala dele, que ele falava que a vida era igual cuspir para cima. O que você manda volta na sua cabeça. Então ele falava, muito cuidado com as suas escolhas, porque ela vai definir pelo menos parte do rumo da sua vida. Então, pense bem antes. E outra coisa que ele dizia, você tem liberdade para ir e vir. Agora, as consequências você vai assumir. Eu não irei assumir as consequências da sua liberdade. Então, isso me deu responsabilidade, porque eu sabia que eu tinha que bancar as escolhas. E aí, voltando ao apaixonado, Fernanda, muito bem, ele era um homem apaixonante e apaixonado. E apaixonado pela minha mãe. Eles tinham, sei lá, eles já tinham feito 80 anos os dois. Todos os dias que ela saía do banho, ele falava comigo, mas olha como é linda, como é cheirosa, presta atenção. Eu ficava assim, de boca aberta, como que ele não perdeu, pode ter perdido a visão, mas não perdeu a visão da vida, sabe? O amor pela presença, pelo presente. Era um homem que fazia a gente enxergar o lado bom da vida. E é você. Eu procuro fazer isso, sabe? Porque eu acredito mesmo. Eu sou uma pessoa otimista. Eu não consigo o dissimulado, aquilo que é feito politicamente correto. Não consigo. Eu gosto desse risco, desse vício que é a criatividade, aquilo que eu não sei, aquilo que me instiga, aquilo que me faz refletir, pensar, buscar. Eu acho que a vida é isso. O seu pai te ensinou essa questão da disciplina, mas ele não te limitou nas suas liberdades, porque você fez escolhas muito grandes, né? Desde a dança, né? Antes de falar da dança, eu queria voltar aqui no Colégio Estadual. Você fez o curso de... Não, era... aqui é o ensino médio. Ensino médio e depois eu fui para fazer psicologia. Aí você foi para psicologia. Isso. Quer dizer, estudou num colégio de freiras, veio para o Estadual Central, se libertou, falando, nossa, é aqui que eu tô, a minha praia é isso aqui. Eu tomei bomba o primeiro ano de nerd, eu tomei bomba o primeiro ano, porque eu não com aquele mundo aberto, o que eu queria estudar, entendeu? Você queria ver e eu outras tomei coisas. bomba por 1/10 em francês. Até hoje eu não falo francês por causa disso. Olha que bacana. Mas agora eu comecei a estudar. Falei, não, trauma não é pro resto da vida, não. Sempre dá tempo, esse né? trauma. Não é? É o que você também estava falando, né? O presente, a gente tem que valorizar muito o presente. Então, se não deu para fazer lá o francês, por que não fazer agora? Eu estudo inglês até hoje, eu acho que eu nunca vou falar inglês fluentemente, nem se eu morar lá. Então, assim... se você morar lá, você vai falar, com certeza, não tem outro jeito. Mas e aí você veio, descobriu o estadual, putz, é isso aqui que eu quero. Porque o colégio estadual, na época, os professores eram os professores universitários, eram os professores que estavam na faculdade. Então, era um colégio de uma didática, uma metodologia de um ensino aberto. E ele dava espaço, até o espaço físico dele, sim, né, com aquela arquitetura sim, maravilhosa. Aberta, e eu fiquei a concha acústica ali, a gente tem muitos festivais ali.
E eu fiquei muito em dúvida se eu faria arquitetura ou psicologia. Os dois cursos me chamavam muito. Na época não tinha internet, tinha que ficar na fila. E eu dava um passo, falava arquitetura. Outro passo, falava psicologia. Para fazer inscrição no vestibular? Aí fiz psicologia e acabei fazendo arquitetura cênica, quando eu sou uma encenadora. Sim. E eu tenho muito apreço pelos dois cursos. E foi um curso que me ajudou muito, porque ele é um curso que ele leva o olhar para o ser humano, né, para as pessoas, para as questões humanas, que está muito presente na minha obra artística. Então, acho que foi um curso que ampliou a minha visão em relação a respeitar diferenças mesmo. Não é a palavra da moda, não. É de verdade. Porque tem esse discurso que as pessoas nem conseguem enxergar o outro, nem cumprimentam as pessoas, né? Mas é de verdade. É um curso que me ampliou muito e me deu muito da filosofia também, que eu gosto bastante. E me despertou uma curiosidade assim, sobre essa questão de cada ser humano ser um mistério a desvendar. E isso é muito presente na minha obra. Eu estou sempre perguntando o que falar agora com a arte, num mundo que já está tão comprometido, né, com tantas tragédias, catástrofes, vírus. Você fala, como que eu vou atingir as pessoas diante de uma realidade tão contundente? E aí eu volto lá na psicologia, né? Somos dotados dos mesmos sentidos, do mesmo coração. As pessoas precisam das mesmas coisas, de serem vistos, de sentimentos acolhedores. E isso me moveu muito na questão da poética dentro das artes. Você que é uma pessoa muito preocupada com o outro, pela psicologia, pela sua criação, eu vou te devolver essa pergunta. Você que é uma coreógrafa, que pensa em todos os movimentos de uma dança, como é que você vê o artista? Você também pode ser considerada assim uma artista, porque você cria espetáculos, você está o tempo todo ali no palco e dirigindo e criando. Como é que você trabalha essa questão do mundo atual? Nesse momento que a gente está gravando esse programa, a gente esperamos que essas guerras terminem, uma guerra Israel-Hamas, temos uma guerra Rússia-Ucrânia. Como é que você trabalha isso, essas questões que estão assim, a tensão, né, no Oriente Médio está aumentando muito, como é que você trabalha essas questões assim na dança? Porque é um reflexo, né? O artista ele tem que trazer esse universo que ele está vivendo para a dança e, no seu caso, para a sua escola, que você tem lá 450 alunos, tem uma unidade em Belo Horizonte, tem outra unidade no Jardim Canadá, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, você é uma pessoa que está antenada com isso. Você cria arte, você produz arte, produz dança. Como é que você traz essa... Eu quero só complementar dele. Como você acabou de falar. Como é que você olha para o Brasil? Porque isso. O Brasil também é um país tão grande, tão diverso, tão com injustiças sociais, com tanta gente precisando de acolhimento. Um país que a gente sabe historicamente, dá muito pouco valor à cultura, e a gente sabe da importância da cultura. Então, assim, quando você pega essa visão global de mundo, porque o mundo hoje é globalizado, mas traz isso para o Brasil, que também tem suas mazelas, que também tem suas carências, seus problemas gravíssimos, que também tem os seus quereres, né? E quer muito. E quer muito sempre. Uhum. Olha, eu vejo da seguinte maneira. Eu penso que quando eu vi a série Os Vikings, e quando eu estudo os nórdicos e a invasão dos nórdicos na Europa e a invasão da América na América, quando eu começo a ver o movimento do mundo, eu sinto que faltou um protagonismo feminino no mundo. A capacidade de fazer várias coisas, a capacidade de acolher é
uma característica feminina. Os homens são muito infantis, me desculpem vocês, mas eles continuam na briga pelo poder. Um poder absolutamente impalpável, porque ele é mutável. E eu percebo que quando a gente evoluiu em termos de inteligência artificial, em termos do mundo digital, tudo muito pronto, tudo muito urgente, rápido, perfeccionista, a gente perde algumas características fundamentais que são antagônicas à violência e à guerra, que é justamente você ter uma relação pessoal onde prevalece de verdade a capacidade de conviver com inteligências diferentes. Eu vou te dar um exemplo disso na minha arte. Eu só queria te corrigir numa coisa. Eu não poderia ser chamada de artista. Eu sou uma artista da dança. Então, por exemplo, para eu ter um grupo de dança com 8, 10 bailarinos e produzir qualquer espetáculo em dança, eu tenho que instigar a inquietude, o atrevimento, as diferenças, tudo que talvez seja anárquico entre aquelas pessoas, e fazer disso alguma coisa que possa ser dada como um resultado que vai provocar em quem assiste alguma sensação, algum sentimento, alguma coisa com que as pessoas possam se identificar. Nesse momento, eu estou fazendo um exercício de tirar aquilo que é bom para mim, para trazer o que é comum a todos, que de alguma forma você tem que ir administrando diferenças. Isso é um exercício de gestão de qualquer empresa, de qualquer multinacional. Qualquer gestor, bom gestor, precisa ter na sua consciência de líder essa capacidade de abrir mão de si para priorizar o resultado, que é a soma de muitos. Então, quando um líder realmente humano fizer isso, nós vamos ter menos conflitos horrorosos feitos que a gente tem. A gente percebe a luta por coisas absolutamente infantis às vezes. E o que mais me chama a atenção, quem articula guerras e conflitos não está no front. Não é quem luta. Então, isso é um exemplo de covardia imenso. Quem governa, gere um país, uma cidade, um estado, tinha que levar em consideração o todo. E eu sempre digo o seguinte: o dia que os filhos dos nossos governantes estudarem em escola pública, forem obrigados a ir em hospitais públicos, a ser tratados como toda a população, nós vamos ter melhorias realmente para todos, e não só para alguns. Então, como que eu trago isso para a minha obra de arte? Eu tento mostrar essas mazelas humanas sem ficar nelas, trazendo a poética da vida, trazendo o oposto disso, para que uma pessoa que possa,
por menos pessoas. Quantas pessoas vocês conhecem que saem de casa para ver um espetáculo de dança? Pouquíssimas. Pouquíssimas. E não me venha dizer que viu no vídeo, porque vídeo de dança não é dança, é videodança. É dança ao vivo e a cores, efêmera. Acontece ali naquela hora. Acabou de acontecer, o dia seguinte vai ser outra. São pouquíssimas pessoas, porque nós não fomos treinados a isso. Quando eu fui conhecer o Teatro Colón, na Argentina, na década de 90, era um domingo de manhã e eu tinha um amigo que conhecia uma pessoa que me permitiu estar num camarote para ver um espetáculo, João e Maria. É uma opereta. Domingo, 10 horas da manhã. A fila rodava o quarteirão. E eu falei, o que está acontecendo aqui? É um espetáculo, é um musical infantil. Era verão, sol, e aquele mundo de crianças, adolescentes, lotando um teatro 10 horas da manhã. Era feito com dança, música. E eu pensei, que inveja. No Brasil, eles estão no clube ou na praia. Mas quantas pessoas fazem isso? Algumas fazem, mas nem todas. Então, isso começa como hábito. Consumir cultura é hábito. Igual é hábito ir no clube, na praia, tomar cerveja no bar, são escolhas. O Fagundes fala que o Antônio Fagundes é o homem que eu conheço que leu o maior número de livros, porque eu sou uma leitora voraz e isso sempre me interessou. E o dia que eu o conheci, eu fiquei sabendo através do meu genro, que faz festivais de literatura, que ele é o cara que mais lê. E ele fala que leitura é hábito. Tudo é hábito. Né? Leitura é hábito, ver espetáculos de arte é hábito, falar mal dos outros é hábito. Né? É hábito. Reclamar da vida é hábito. Agredir os outros é hábito, reclamar da vida é hábito, não largar o celular em prol de te olhar é hábito. São hábitos adquiridos. Então, eu não me acho melhor que ninguém. Eu também sofro dos hábitos da vida, né? Eu não estou fora do mundo que eu vivo, mas eu procuro, pelo menos, em vez de seguir tendências, ver aonde eu posso contribuir com aquilo que eu escolhi fazer na vida. É incrível essa visão sua. A gente fica pensando como incentivar as pessoas a irem mais aos espetáculos, porque uma apresentação da sua escola, uma apresentação sua, então eu nem vou dizer, porque seria um privilégio muito grande a gente assistir. Quanto mais pessoas assistissem, e eu vou me comprometer aí nos espetáculos agora do primeiro ato, tá? Eu realmente não tenho esse hábito de ir em espetáculo de dança. A minha esposa é bailarina. E ela me chamava para ir nos espetáculos, mas eu comecei eu vou até te perguntar isso mais tarde, das escolas de dança. Então o espetáculo dava 1h30, ela entrava, faltava 3 horas. Então eu ficava ali assistindo 3 horas de espetáculo para ela poder entrar. Mas a gente tem que aprender a assistir também ao espetáculo de dança. Porque não adianta você ir lá, eu quero ver só a hora que você vai dançar. Não. Você tem que aproveitar aquele espetáculo como um todo. Então eu acho que isso é uma questão cultural mesmo, de educação, né? Como é que você, como produtora, artista, né? Claro, agora eu estou com autoridade para falar, uma artista, uma coreógrafa importante. O que você sugere para que as pessoas no Brasil, como a Fernanda colocou, comecem a ir mais em espetáculos de dança, espetáculos culturais? Não só porque chegou sexta-feira, sextou, a gente vai para o bar tomar cerveja ou ver uma partida de futebol. Ok, o brasileiro gosta de futebol. Mas como despertar esse interesse? É pela educação, é pela educação dos pais, é pela educação da escola. O que você sugere? Não, quem sou eu para sugerir o cotidiano de alguém? Mas eu concordo com você que é uma questão de educação. Isso tem que ser estimulado na escola, em primeiro lugar, dentro de casa, né? As famílias se reunirem em torno disso, porque eu fico pensando que antes de tanta informação vinda tão
gratuitamente do mundo inteiro. Hoje a gente sabe tudo o que acontece no mundo em tempo real. Isso é muito estimulante também, né? Isso é muito convidativo. Mas antes de existir isso, as pessoas se reuniam para cantar, para dançar, eram festas de família ou festas na comunidade. Isso era um incentivo a esse tipo de coisas. Hoje, as famílias nem se encontram, às vezes me chama a atenção a quantidade de bicho que as pessoas têm. Eu falo, opa, peraí, está faltando gente aí também. Sim, eu tenho um cachorrinho em casa, não estou dizendo que a gente não possa ter uma relação com os bichos, mas eu sempre lembro daquele menino troque seu cachorro por uma criança pobre, assim, porque me chama a atenção como que a gente transferiu um sentimento aí. Sabe por quê? Porque com a criança, com o outro, ele não está tão disponível 24 horas para você. Você tem que ter o jogo de sedução, o bom sentido da sedução para uma criança, para um adolescente, para a mudança de uma criança, para a mudança das pessoas. Nós não somos os mesmos de antes. Então, essas mudanças provocam desconforto. E esse desconforto, a gente perdeu a capacidade da frustração, daquilo que não dá certo, a nossa impaciência. Eu tenho que ser o primeiro a ser atendido, eu tenho que passar na frente com o carro, eu tenho que... Tudo é primeiro, o melhor, o máximo. Sabe? Aí eu fico pensando que a nossa capacidade de troca, ela foi pulverizada por essa questão de receber tudo tão pronto. Tudo muito rápido. Não, e assim, se você for na onda, que para sempre, toda criança e todo adolescente, ele tem as suas modas, as suas tendências, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo na dança. Hoje tudo é musical. Então, todo mundo quer fazer musical. Não importa se você não sabe cantar, se você não sabe dançar, se você não sabe interpretar, mas você dá um jeito de ser musical, fala assim, mas é porque os alunos querem. Tá, e você já ofereceu outra coisa para ele querer? Então, esse ano, por exemplo, na minha escola, o festival vai ser o córtex cerebral. Nossa. As cinco camadas do córtex cerebral. Então, a lógica, a percepção, a emoção, a criatividade. Entende? Você tem que oferecer outra coisa e não ir só um caminho mais fácil, no caminho da moda. Naquele lugar que todo mundo vai. Isso é uma sugestão para levar as pessoas a ver outra coisa sem ser as mesmas de sempre. Eu ia comentar já, se você consegue plantar essa sementinha dos seus alunos lá na escola do primeiro ato, porque essa questão da formação, eu queria voltar na coragem que você teve de criar uma escola própria, né? Que na época você estava no corpo, né, já consolidado, começando, mas já respeitado, e aí você não, essa questão da liberdade, da coragem, não, eu quero outra coisa, é outra linha, é mais abrangente. Então eu queria que você comentasse um pouquinho dessa coragem de ter criado uma escola própria. Quem que te incentivou na época? Eu relembrar essa história da Isabel, né? Santa Rosa. Queria que você comentasse, lembrasse um pouquinho do início da escola. Começou assim, eu era uma atleta, né? E aí um amigo que trabalhava com moda perguntou, por que você não dança? Eu falei, não, acho que eu não sou cor-de-rosa. Para mim, a dança era aquela bailarininha de tchutchu, cor-de-rosa e tal. Balé clássico. Balé clássico, que eu respeito muito e adoro até hoje. Mas, na época, eu me achava incapaz daquilo. Eu era uma jogadora de vôlei e handball. Era outro tônus, né? Sim. Aí ele falou, não, mas não existe só dança clássica. Existem outras danças. A Escola do Corpo estava começando. Barão de Lucena, 77. Eu fui uma das primeiras inscrições
E de cara, a primeira aula que eu fiz de dança moderna, eu vi que ali era meu lugar. Quando minha perna encaixou na minha bacia, que eu senti o peso assim dos membros no meu centro, eu entendi o que era o centro do corpo, a importância disso. E ali eu fui fazer balé moderno, clássico, fui pro núcleo artístico fazer jazz com a Marjorie Quest, minha amiga querida, fazia aula com alguns bailarinos de São Paulo. Foi quando veio e aí a Isabel Costa, que foi muito importante para mim, porque ela me ensinou tudo de dança para crianças. Na época ela foi uma das fundadoras do Grupo Corpo. Eles trouxeram a Isabel Santa Rosa, que era uma portuguesa do Ballet Gulbenkian, que era casada com Carlos Trincheiras, que era diretor em Curitiba. E aí a Isabel começou a perceber o meu movimento de trabalho com crianças. E nessa época, o Corpo começou fazendo Maria Maria, Último Trem, que eram trabalhos do Oscar Arais, e que era a linha que eu adorava. A partir daí, eles passaram primeiro para uma linha mais neoclássica, quando eles fizeram trabalho de Mozart e os clássicos, passaram para uma outra linha de trabalho que eu vi que, a meu ver, perdeu um pouco da dramaturgia, daquela... de uma abstração, mas com conteúdo mais humano. E eu conversei com isso sobre a Isabel, e ela falou comigo: por que você não cria o seu espaço? Eu já estava no Corpo há uns 8, 9 anos, e eu falei com ela, porque eu acho que eu sou muito jovem para isso, eu tinha 27 anos, e não sei se eu daria conta. Ela falou: claro que sim. E assim, na época... eu fui para um festival em Formiga, eram várias bailarinas, e na época as escolas eram muito seccionadas, assim, escola de dança clássica, escola de dança moderna, escola de jazz, e a gente teve a ideia de criar uma escola onde tivessem todos os estilos juntos. E aí veio essa coragem, eu morri de medo, mas foi mais forte. Eu e mais 3, nós éramos 4. Quando elas viram o que era gestão, em 6 meses eu fiquei só. E aí eu tinha... Sério? 6 meses depois, você foi abandonada. todo mundo foi embora. Nossa. No primeiro ano, a escola alagava, era no 3º subsolo de uma garagem, 1000 histórias. E aí eu tinha uma amiga que foi estudar fora do Brasil e conheceu a escola da Pina Bausch, e estava voltando para o Brasil e falou: olha, eu escrevi uma carta para ela contando, e ela falou: eu também quero. Quando ela voltou, ela passou a ser minha sócia, ficamos juntas 16 anos, quando familiarmente ela tinha uma família que era empresários e precisaram dela, e ela foi, e eu voltei a ficar só 16 anos depois, e sigo até hoje assim. Sueli, qual foi o primeiro espetáculo que você já, como criadora do primeiro ato, falou assim: não, agora eu tô... Esse aqui eu tô no meu lugar. Eu trabalhei, foi para estar aqui, para fazer. Foi o Carne Viva. Foi, né? Quando Forte. o Dutti e o Arnaldo Alvarenga me realizou muito enquanto dramaturgia. Aí depois veio Paulinho Polica com Isso Aqui Não É Gotham City, que eu já falei da outra vez, mas eu preciso deixar que precisa um capítulo só para esse espetáculo. Vamos falar Meu Deus, esse espetáculo. Que é a história em quadrinhos na dança. Sim. Que, como eu disse, na época os críticos de dança disseram que não era dança. 10 anos depois nós ganhamos todos os prêmios com o mesmo Para espetáculo. mim é só a genialidade. Precisou de 10 anos para a genialidade. descobrir. E depois disso, dá um salto grande,
foi quando eu fiz com o Tuca o Sem Lugar, que é um espetáculo sobre Carlos Drummond de Andrade. Sim. Ali me pegou, porque o Drummond é um poeta que eu tenho um apreço enorme, uma admiração. Eu tenho a obra completa dele. E, assim, mexeu muito comigo também. E que é um poeta muito filosófico, né? Os poetas, geralmente, eles são... É muito doído, né? Não é isso, doído. Sem Lugar. A gente quis falar do homem, né? Do homem que falava, quando eu estou na roça, eu penso no elevador. Quando eu estou no elevador, eu penso na roça. Né? Essa nossa falta de lugar, que todos nós sentimos. A gente mora num grande centro, quer ir para um lugar sossegado, você fica lá uma semana, você já está pilhado, querendo, né? Essa inconstância. Que psicologicamente falando, né, o ser humano, ele tem essa falta. Essa falta. Essa falta permanente, né? Sim. A gente cria na falta, né? A gente cria no vazio. O que está preenchido está pronto. O preenchido pronto está, nós não temos nada que fazer. É a falta, é o buraco. Por isso que eu acho que a gente é tão criativo no Brasil. Falta tudo, a gente tem que correr atrás, a gente improvisa, a gente... Eu achei muito engraçado das pessoas... não engraçado, achei muito bonito na Olimpíada as americanas reverenciarem a nossa atleta, né, a Rebeca, porque ali, olha para você ver, são mulheres reverenciando mulheres. Sim. Isso é muito bonito, reconhecimento do valor do outro. Aquele gesto é muito mais do que uma reverência, sejam elas de onde forem. Isso é uma coisa que a gente aprende. Elogiar. Você precisa ser seguro para elogiar o outro. Entende? Sim, se garantir não é? Você tem que você tem que saber de si para reconhecer o valor do outro. Isso é maravilhoso em todas as áreas, sabe? Eu sou apaixonada pelo Zuenir Ventura, porque ele me ensinou a diferença da cobiça para a inveja. A cobiça é aquilo que você tem e eu desejo ter também, porque eu vejo valor. A inveja é aquilo que você tem, eu quero ter, mas eu não quero que você tenha. Então, acho que esse é um sentimento que eu vi ali numa manifestação, né, bonita daquela reverência, mas que serve para todos nós admirar e dizer ao outro, né? Às vezes eu me pergunto quantas vezes eu consigo elogiar aquilo que eu vi de bom no outro, no cotidiano, na minha casa, com meus filhos, com meu marido, com a pessoa que trabalha comigo, assim. Então, isso é uma coisa importante, porque isso, todos nós precisamos de ser reconhecidos. E aí, nesse lugar, eu acho que a gente ameniza um pouco as animosidades comuns do ser humano. Porque o viking está dentro de nós. A gente é que tem que saber administrar o que é, sabe, essa coisa do desejo de ganhar terreno. E isso é muito interessante pelo seguinte: o Luís XIV, na França, é o Rei Sol, o que inventou a dança. E ele dizia o seguinte: a França... Eu não quero que a França seja conhecida como os outros países europeus de ganhar território. Eu quero que ela seja conhecida como o país da arte e da cultura. Então, dentro da megalomania dele, ele constrói um Versailles, as coisas todas, mas não é à toa que até hoje a referência de arte, cultura, beleza está na França. De alguma forma, ele imprimiu isso, né, nesse lugar. Assim, você pode ser conhecido
por vários motivos, né? Assim, a gente sabe como Tiradentes virou Tiradentes, a cidade. Pelos festivais de arte e cultura, por priorizar o artesanato, a comida, seja o que for. As cidades pequenas, às vezes, são conhecidas pela arte. As pessoas, o grupo Quasar de dança, que é um grupo excelente, trouxe Goiânia como para um lugar de cosmopolita ali, porque passou a ficar conhecido como essa arte, como a Pina Bausch fez com Essen, com Wuppertal, com as cidades que ela era uma cidade industrial, uma cidade desconhecida dentro da Alemanha, passou a ser a cidade da Pina Bausch. Você falou das Olimpíadas, eu estou me lembrando aqui dessa imagem, que é uma imagem icônica dos Jogos, né? A Simone Biles e a outra americana fazendo aquela reverência para a Rebeca. Incrível, aquilo ali foi uma coisa espetacular, inesperada, e ninguém esperava uma imagem daquela. Realmente a pessoa, para fazer, a gente tem muita dificuldade, né, para fazer um elogio. Você precisa, como você falou, Sueli, você precisa estar muito cheio de si para poder fazer um elogio para uma pessoa. Seguro, não cheio, né? Seguro de si, para não ficar... Logo após a medalha de ouro da Rebeca, ela estava tão assim, emocionada, assim, ela falou, cara, eu estou explodindo, quer dizer, ela realizou tudo aquilo que ela queria, ela se preparou e ganhou a medalha de ouro, e ela disse que queria ganhar. Não há erro nenhum nisso, não há nenhum problema em você querer ser o melhor, se você se preparou. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, você que está nesse universo de dança, de fazer elogios para as pessoas. Por que a gente tem tanta dificuldade em elogiar, em achar que uma coisa é boa? A Rebeca, com certeza, ela vai ter uma obrigação muito maior agora, porque a Simone Biles também é fantástica, é espetacular, né? Você viu o que ela fez nas Olimpíadas. Então, assim, como é que a gente faz para conseguir elogiar e estar cheio de si? Está bem com você mesmo? Eu volto a dizer, não é cheio de si, é seguro de si. Se você sabe das suas qualidades e tem humildade para saber que elas são limitadas também, você sabe reconhecer aquilo que o outro tem que você admira. É uma questão de humildade, é uma questão de segurança, é uma questão de ver o lado bom das coisas. Eu acho que é ver o lado bom da vida, é não complicar, sabe? É saber que... Aí volta lá numa questão, talvez, de formação mesmo, sabe? Saber que todo mundo tem as suas qualidades e as suas dificuldades. É você apostar nas qualidades. E ter essa troca, ter essa generosidade de ver o que o outro tem que você admira, que você gostaria de ter também, ou que essa troca te alimenta. Eu não sei, eu acho que... Como é que você trabalha isso com a nova geração? Com seus alunos, essa questão de elogiar após o espetáculo, durante a preparação também. Mas mais do que isso, como é que você trabalha hoje? A gente estava falando muito sobre essa história não é de conflitos de geração, mas são visões de mundo diferentes, né? E você tem alunos jovens e que estão sendo formados, inclusive, não só na dança, mas como seres humanos mesmo, né? Eles têm ali o privilégio de estarem sendo formados também como seres humanos. Como é que você trabalha isso? Que você já viu desde o começo do primeiro ato que o mundo era de outro jeito. Você era uma jovem com uma cabeça. Como é que você foi passando nesses anos todos, tendo contato com várias gerações, até cair hoje, que eu acho que é uma geração mais desafiadora, no mundo que está muito mais desafiador?
Meu primeiro desafio é fazer elas me olharem, não olhar para o celular. Esse é meu primeiro desafio. E eu descobri que é pela afetividade que eu conseguiria isso. É a única maneira. Então, que, na verdade, sempre foi pela afetividade. Sempre foi. Procurando oferecer coisas interessantes, além da tela. E foi muito interessante porque eu tenho um número de alunas que começaram comigo aos 3, 5 anos e estão com 28, 30, com outras profissões. E eu reuni essas meninas e perguntei: o que fez vocês permanecerem aqui durante 20 anos? Que ótimo. Legal. Porque eu quero saber. Sim. Porque dança tem muitas. Estou curiosa também. Não é? Claro. É uma delas que eu tenho profunda admiração, porque é uma artista, Mariana Ragone. Ela hoje é engenheira química, continua lá fazendo dança. Ela falou comigo assim: primeiro, porque aqui, quando eu entro aqui, é como se eu sentisse na minha casa. Aqui é uma casa onde todo mundo acolhe, conversa. Tem uma cantina que tem bolo de chocolate, que me lembra minha avó. Então, aqui tem um ambiente caseiro. Essa foi uma referência que, para mim, foi importante. Eu sempre procurei imprimir isso. Segundo, ela fala: eu tenho o privilégio de pertencer a um meio social privilegiado. E aqui foi o lugar que eu tive a oportunidade de conviver com pessoas de todas as camadas sociais. Porque você trouxe a favela aqui para dentro através dos projetos, pessoas de vários, você tem professores aqui dentro de todas as cores, de todos os tipos, de todos os meios sociais. Então aqui eu tive a oportunidade de conviver e aprender com pessoas que eu não teria dentro da minha realidade. A outra me disse: porque aqui a gente não tem aula só de dança. Aqui a gente tem uma aula de vida. Eu falei: mas como? Porque, que eu saiba, você tem relação com os professores. Ela falou: da maneira como você instrui os professores a nos tratar. A valorizar. O que é valorizado aqui dentro? Eu fiquei 20 anos sem participar de festival competitivo, porque eu tinha medo que esses alunos fossem só preocupados em tirar o primeiro lugar, que é o que a gente vê até hoje. Todo mundo quer ser o protagonista. Só medalha de ouro. Os coitados que trabalham a vida toda, só medalha de ouro que vale. Tá? Aí, quando eu vi que nesses festivais competitivos tinham cursos interessantes, elas poderiam conhecer outras pessoas, ver coisas interessantes. Eu falei: tá, nós vamos começar a participar, desde que seja feito um trabalho de que o objetivo não é o primeiro lugar. É a aprendizado, é a troca, é a relação entre as pessoas, é ver coisas, ver o que os outros estão fazendo. Aí a gente foi trabalhando isso e passamos aí. Então, e assim eu fui tendo depoimentos. O Gladson, um dos nossos professores, um menino que começou indo ao primeiro ato a pé, depois de bicicleta, e hoje ele vai de moto, como diz ele, que ele passou a ser professor. Ele fala: aqui dentro foi o único lugar que eu nunca sofri preconceito. Ele falou... Eu falei para ele: por quê? Porque ele é um menino negro. Ele falou: porque você não permite isso aqui. Você trabalha de um jeito que tudo é tão comunicável, as coisas. Transparente, que não tem. Então, esses depoimentos foram me mostrando o que existia ali dentro do que você falou, que através da dança é um centro de formação humana. E não estou dizendo que é isso para todos. Pode não ser. Nada é para todo mundo. Mas para alguns tem sido. Tá bom já, né? E para os bailarinos? Porque a gente vê isso nos espetáculos. São pessoas que já estão formadas, que estão ali no grupo. O grupo profissional. Como é que se trabalha isso? Que a gente vê.
essa paixão, a gente vê esse respeito, a gente vê esse trabalho técnico, dramatúrgico, mas a gente vê a gente consegue ver essa chama diferente. É bom explicar que você tem a escola de dança para os alunos, né, 450 alunos, e você tem o grupo profissional, que trabalha. São quantos bailarinos do primeiro Hoje ato? são 8. Já bailarinos. foram 25, depois 20, 15, mas a vida de acordo com o que a vida... Quando eu pude... Eu só não dancei em 2 estados brasileiros, Acre e Rondônia, porque Roraima eu já fui 3 vezes. A gente viajava com caminhão de cenário, figurino, todo mundo, a gente, o galpão, várias pessoas conhecidas. Hoje isso não existe mais, porque não tem mais, os festivais não têm mais dinheiro para contratar nesse nível, por aí vai. Então, hoje são 8 bailarinos profissionais e 2 estagiários. Voltando à pergunta da Fernanda, primeiro, eu procuro destituir a vaidade da capacidade. Então, eu tento mostrar a diferença entre você ser um bailarino virtuoso, capaz, mas que esse não é o objetivo de ir para a cena, e sim o conteúdo, ou o que ele quer passar, quem é ele ali naquela situação. Depois, valorizando essa capacidade de entrega com uma exposição, porque todo artista pratica um ato muito generoso de se expor ali com tudo que tem e sofrer a apreciação das pessoas, pode ser boa ou não. Então, eu tento valorizar diferenças, mostrar que cada um tem algo a oferecer, com certeza, em termos da sua idiosincrasia ali, daquilo que é próprio dele, e não enaltecer as vaidades daquilo que constrói. Outra coisa, as aulas de dança, elas têm que ser equilibradas com a quantidade de leitura, de exposição, de filmes e peças. Claro. Eu tenho que ampliar meu campo de visão e repertório com outras artes. E aí eu converso muito sobre tudo que eu vejo, eu indico livros, eu não obrigo, cada um faz o que, mas isso é incentivado. Aí, de repente, eu acho que essa curiosidade atrai o desejo de evoluir artisticamente, de ficar cada vez mais inserido no contexto que a gente escolhe dizer. Não sei, acho que é por aí. Você tem alunos de todas as idades e alunas? Dos 3, atualmente de 3 a 65. Pois eu ia te perguntar isso. Tem idade para começar a dançar? Tem. Por um lado, deixa eu explicar. Para começar, 3 anos é o mínimo para mim, ainda é muito difícil, porque até os 5 eu não tenho vontade de conduzir aquela criatividade tão espontânea delas. Mas entre estar na sala de aula e a tela, eu preferi acolher os 3 anos para não ser a tela. Para começar, é isso. O ideal seria de 5 anos para frente. E para continuar, depende da coragem. Está aberto a qualquer pessoa que tenha coragem de se expor. Porque o adulto é muito mais difícil, porque ele já tem uma censura muito maior sobre si mesmo. Eu não vou dar conta, eu sou desajeitado, eu não tenho ritmo, isso, aquilo, que no fundo é uma desculpa para não se expor, porque o erro para o adulto, quanto mais você vive, você acumula conhecimentos.
E aí você vai num lugar onde você não sabe, o não saber passa a ser uma ameaça. Quanto mais velho você fica achando que tem que saber e saber e saber. E no corpo não é assim. É hábito. Eu acho engraçado porque eu dou aula, eu faço muita preparação para ator. E aí eu dou aula lá no Grupo Ponto de Partida, e eu estava lá essa semana, e aí um dos atores falaram, mas que absurdo, como é que eu não consigo fazer isso? Parece tão simples. Eu falei, porque você não tem o hábito. Há quanto tempo você canta? Há quanto tempo você representa? Então, você precisa ter hábito disso, né? É uma construção, ela é um processo, não é assim da noite para o dia. E a gente, quanto mais velho fica, mais resultado rápido a gente quer. Antes de gravar o programa, eu entrei na sua página, né? E eu vou citar aqui alguns cursos. Minha página é um horror. As pessoas não precisam ter medo de dançar, não, porque você tem muitos cursos aqui, né? A pessoa, não tem que ter medo de dançar. Deixa eu tentar abrir aqui. Mas assim, quem está com 40 anos, por exemplo, eu nunca dancei, mas você tem aula lá para iniciante, ele vai fazer aula para iniciante, ele não vai para uma apresentação com o público, não, vai devagar e tal. Sim, as mulheres enquanto você fala, eu vou entre abrir 40 aqui. E 60 anos que estão na minha escola fazem questão de ir para apresentação no final do ano e arrasam. Então. Aplaudidas, todo mundo acha lindo, porque elas arrasam. São mulheres ou que já dançaram, ou que não dançaram, mas que a gente vai fazer uma coisa de acordo com a capacidade que elas têm de mostrar o melhor delas naquela época que elas estão. Mas também tem uma coisa, né, Sueli? A gente até falou sobre isso da outra vez. A gente tem visto um movimento mesmo, devagar, mas constante, dessa, como é que eu vou dizer, dessa valorização da maturidade, né? Ou pelo menos do respeito um pouco maior da maturidade, né? E eu acho que é muito consequência também das mulheres ou dos homens também saírem, né, desse obscurantismo que a sociedade sempre colocou a maturidade no lugar dela, depois de uma determinada idade, e hoje há um movimento muito forte de que a vida definitivamente não para aos 40. Começa né? aos 50, começa aos 60, começa aos 30. A vida é constante, ela não começa em lugar nenhum, ela é constante. E eu fico pensando, você cheia de vida e ativa e inspirando pessoas e treinando pessoas, como é que você encara o seu envelhecimento, a sua maturidade? Porque isso também, eu fico imaginando que deve mexer com você também. Claro. Né? Que trabalha com corpo e que trabalham com pessoas e né, que tem essa sensibilidade. Como é que isso é para você? Primeiro, eu acho que o desenvolvimento da medicina aumentou a longevidade, né? Então, as pessoas estão vivendo mais. Fato. Elas estão vivendo mais e não preparando para morrer. Isso é. Né? Vivendo bem, né? Não vivendo só sobrevivendo, bem, vivendo. E eu fico me perguntando quando que eu vou envelhecer. Eu ainda não consegui chegar a nenhuma conclusão. Porque, isso é maravilhoso. Não é? É isso aí. Porque eu faço aula de dança contemporânea, eu dou aula de hidroginástica, eu dou aula para atores e bailarinos, eu tenho uma vida, uma atividade física, emocional e tudo mais, que eu assusto com vamos dizer, com a cronologia, né? Eu fiz 70 anos. E eu desafio isso aí. qualquer adolescente na energia. Eu tive netos gêmeos agora, há 3 meses. E eu fui ajudar minha nora. Chegou lá, ela falou comigo, Sueli, pelo amor de Deus,
eu tô exausta, porque eu não estou conseguindo. Como é que você não cansa? Porque eu fui ajudar a cuidar, cozinhar, e eu estava trabalhando em São Paulo, porque eles moram em São Paulo. Então, mas eu nem percebo, porque olha o hábito aí de novo, olha o cotidiano da vida, porque eu não estou fazendo isso agora. Sim. Isso é uma constância, é um modo de viver, é um modo de vida. Então, quando você fala que hoje está se valorizando isso, é que as pessoas entenderam que não é porque elas atingiram uma idade que dentro da cabeça das pessoas, dentro, vamos dizer, de um modo ideal, isso seria a velhice. A velhice tá na cabeça delas, sabe? O corpo não é o mesmo de 20 anos, não é isso, mas um corpo que se exercita é capaz de uma atividade. Olha, pelo que eu estou vendo das meninas assim, com o corpo jogado, e assim, sabe aquele personagem, ó vida, ó dia, é isso que eu vejo nos adolescentes, enfadonhos, tudo é difícil, tudo cansa, tudo, ai, ó vida, ó dia, não, sabe, tem, por quê? Culpa nossa, receberam muito pronto, sabe, não ensinaram a estar na vida e batalhar aquilo que precisa. Receberam muito pronto e vão receber cada vez mais, né? Com a inteligência artificial, eu vou deitar e vou engordar e vou parar de pensar e vou parar de ir atrás daquilo que eu desejo. Vou sim, porque para usar a inteligência artificial bem tem que pensar, tem que ter lido, tem que saber escrever, porque senão não vai saber usar. Você tem até que saber entender que aquilo ali é uma inteligência artificial e não uma coisa verdadeira. Né? E assim, e a leitura, o hábito da leitura começa com o bebê. Você está lendo para ele, assim, eu fazia isso com meus filhos, uma pessoa perguntou, você acha que ele está entendendo? Eu falei, ele está apreendendo. Ele pode não estar entendendo, mas isso vira hábito. Claro. Isso na minha família é assim, todo mundo. Meus sobrinhos netos de 10 anos não dormem sem ler. Porque a mãe deles incentivou isso. Ele assistiu isso, viu os pais fazerem isso. Porque numa discussão hoje, Fernanda, as pessoas afirmam aquilo que elas não sabem. Com certeza. Afirmam aquilo que elas viram na notícia. E elas nem sabem aquilo que elas estão falando. Às vezes aquela notícia foi inventada. E elas vão levando isso para frente como se fosse verdade. Você sabe disso. Sei. A expertise. Você já pensou o que viraram os médicos da pandemia? Você já pensou que viraram os universitários? Entendeu? Gente, dá trabalho. Refletir, estudar, correr atrás de não ser banal, dá trabalho. Dá. Sim, e ficar velho também. Quer dizer, a Fernanda colocou uma coisa e a Sueli respondeu muito bem. Você que está assistindo o programa vai compartilhar, não tenha medo. Procure a escola de dança, primeiro ato, ou qualquer escola que você achar, independentemente da sua idade, com 20, com 30, ou bebê não, mas 3 anos que ela já aceita. Não tenha medo, vá fazer os movimentos, você já vai... Eu procurei aqui os cursos, mas a internet aqui não está legal, não consegui entrar. Mas, enfim, tem vários cursos para iniciante, tipos de aulas diferentes. Até eu vou procurar para poder dançar. Eu acho que eu sou meio duro, mas eu acho que eu ainda vou conseguir, porque eu pratico esportes e tal. Então, assim, vamos incentivar a dança. A gente tem pessoas legais, com cabeças muito abertas, como a dela, que está com 70 anos aqui, na ativa, trabalhando, coordenando uma escola, com 2 sedes, uma em Belo Horizonte, outra no Jardim Canadá. Então, assim, entre lá, primeiroato.com.br, que é o seu site, não é isso? E você vai ver lá os vários cursos, tem dia, tem horário, tem 2 vezes por semana, tem 1 vez por semana, e fica tranquilo, você vai começar com uma aula, vai se preparar para depois ir para os festivais.
E aqui, voltando para os festivais, você comentou que não gostava dos festivais, ficou 5 anos, 20 anos até começar a ir para os festivais. A gente sabe dos festivais, o mais famoso do Brasil, lá de Joinville, né? Todo mês de julho, aquela coisa, a cidade é invadida por bailarinas, por dançarinos, por, né, vários espetáculos e tal. Hoje você ainda acompanha e leva seus alunos para lá, mas nessa visão que você já falou, não é para disputar, é para participar, é para ter conhecimento. Você acha que as escolas, algumas escolas, elas se preparam para os festivais ou elas estão preocupadas também com essa visão de educar, de não só competir, mas a gente sabe que tem ali umas escolas que querem ir para ganhar? Não, olha, é muito paradoxal isso, contraditório, né? Depois desses 20 anos, o Roberto Pereira, que foi um grande crítico de dança carioca, já faleceu muito jovem. Ele uma vez me convidou para ir como júri de dança contemporânea. E eu expliquei para ele as minhas questões. Ele falou, se você tem questões, traga-as, porque nós estamos aqui para evoluir. 3 anos depois, eu era curadora do festival, o cargo mais alto do festival. Eu frequento o festival de Joinville há 18 anos. Todo ano eu vou como jurada de dança contemporânea, de meia ponta, que são as crianças. Faço cursos, já dei cursos. Eu entendi que o problema não é a competição. A competição faz parte dos jovens. Um jogo de vôlei, é uma competição. O problema não é a competição. O problema é como você encara essa competição. Você vai querendo o melhor, querendo dar o melhor de si, mas o objetivo não morre ali. Se você não é ruim, se você não ganhou o primeiro lugar. Existem pessoas que estejam naquele momento mais bem preparadas do que você. Eu acho que existem escolas que vivem de preparar os alunos para ganhar primeiro lugar no festival. É uma linha, tá? Ok, não tenho o que dizer. É um pensamento, é uma escolha, uma opção. E tem escolas que vão para participar, para interagir com outros alunos, para saber o que está acontecendo no Brasil, porque vai gente do Brasil inteiro. Ali tem danças para todos os tipos, para cadeirantes, para pessoas acima de 60, para criança, para todo. Eu acho que tudo é válido e tem que ter para todo gosto. Eu acho que a gente precisa ter clareza de qual é a nossa, para que eu não invalide o do outro porque é diferente do meu. Não é isso, sabe? Assim, eu valorizo todos os tipos de dança. Eu só fiz escolha por um. Na minha escola ofereço todos os tipos, para que as pessoas possam exercitar de acordo com o desejo e com a capacidade delas. Mas eu penso que tem que existir os festivais como lugar de encontros. O problema é o que você coloca na cabeça das pessoas, com que intenção elas vão para esses lugares. Isso que eu acho que é a diferença. Vamos falar um pouquinho agora sobre as dificuldades de uma pessoa que dança, bailarina, uma pessoa que faz essa dança moderna. E o primeiro ato é uma coisa que eu queria reforçar também, como você já falou, ele cria muitas possibilidades, por isso que é muito rica a sua escola, diferentemente de outras que têm apenas um estilo só, mas não invalida. Se o estilo é aquele balé clássico, ótimo, okay, maravilha. Agora, essa possibilidade que você abriu no primeiro ato é bem legal, você mescla. A gente vê pessoas no primeiro ato, pessoas jovens, pessoas de meia idade, pessoas mais velhas, negros, brancos, todas as pessoas, alto, magro, gordo, mais ou menos. Então isso é muito rico na hora que a gente vê um espetáculo no primeiro ato. Mas eu quero falar das dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia com seus 450 alunos e perguntar também para a Flávia, como professora de balé,
quais as dificuldades que vocês têm, você como bailarina também, e você, quais são as dificuldades de uma bailarina, de uma pessoa que quer dançar no seu dia a dia, tem que vencer obstáculo, tem que ter preparação física, você já falou, não é só preparação física, psicológica também, outras coisas ligadas à cultura. Então, quais são os principais problemas que você enfrenta lá para motivar essas pessoas? Bom, as dificuldades são todas. Começa em casa quando a menina fala que ela quer ser bailarina. Como assim? Vai viver de quê? Como é que vai fazer? Como é que vai sobreviver? Eu até hoje, quando falo ser bailarina, tá, mas você faz o quê? Você encontra tem esse que tipo ganhar de dinheiro, coisa. tem que ter uma profissão, tem que ganhar dinheiro, como se você não sobreviver sendo uma artista. É um risco como outra profissão qualquer. Claro que no país que não valoriza a cultura, isso é mais difícil do que talvez um economista ou um advogado, né, que hoje tem milhões. Então, existe a dificuldade, sim, dentro de um país que não valoriza a cultura, onde o primeiro ato tem 42 anos, e eu tenho que provar todo ano que eu sou Sueli Machado, que o primeiro ato faz isso e aquilo outro. Sequer existe uma... tem um nome, isso que não me vem agora, que seria assim um registro do que já existe, para eu não ter que provar todo ano quando eu faço um projeto quem sou eu, mostrar o mesmo currículo, a mesma coisa. Isso é um absurdo, né? Cá para nós é um absurdo. Para complementar isso, os apoios são muito difíceis, porque as pessoas vão apoiar. O que as cervejas apoiam? O futebol, o festival de música ou de rock para milhões de pessoas, mas as artes mais raras, que precisa de talvez de um público mais, vamos dizer, que tem esse desejo de ver coisas diferentes, fica mais difícil da gente conseguir esse apoio. E ter que provar a cada ano, num edital, por exemplo, Sim. que você é a Sueli Machado, que tem 42 anos de profissão, que já formou centenas de bailarinos, já fez dezenas de espetáculos premiados. Isso também é um dificultador, né? E hoje é mais difícil ainda, né? Porque se eu não for negra, LGBTQI+, índio, ou eu já entro perdendo pontos. Uma coisa é você incentivar pessoas que nunca foram incentivadas. Outra coisa é você já entrar num projeto, antes de ler a qualidade do seu projeto, você perder pronto, dependendo da característica. Isso é surreal. Isso é surreal, não tem menor pudor de dizer isso. Eu acho que a inclusão, a palavra inclusão, ela inclui, ela agrega, ela soma, ela não exclui. Então, de novo, mais uma dificuldade nesse momento. E depois disso tudo, existe o preconceito, por exemplo. Todo mundo admira um homem que sabe dançar. Vai pôr uma criança numa escola de dança, um menino. Você sofre o preconceito dentro de casa. Você está na escola de dança, entende? Então, existe um preconceito imenso. No Nordeste, muito mais homens dançam pelas danças populares, sabe? Que é ali no terreiro, de pai para filho, assim como no Sul, as danças tradicionais e que atraem mais. Depois disso, é o seguinte, o pai fala, minha filha é bailarina. Não, ela não é bailarina. Estudar dança, bailarina é uma profissão. Minha filha, minha mulher, minha irmã, minha tia faz aula de dança. É uma coisa. Ser bailarina
é uma profissão, é quando a pessoa é profissional de dança, uma artista da dança. E aí, o que acontece? Minha filha dança, olha que orgulho, até a hora do vestibular. Na hora do vestibular, eu falei assim, não, agora você tem que ter uma profissão. Ainda bem que pessoas como você pensaram diferente lá atrás, né? E criaram escolas. Entendeu? Você tem que ter uma profissão. Eu tenho uma profissão. Né? Eu estou fazendo a minha profissão. Alguns, né, assim, eu tenho bailarinas, várias formadas na minha escola, que estão fora do Brasil com profissões muito bem posicionadas no mercado da dança internacional, porque os pais deram força para isso acontecer. Foram pais de cabeça aberta que arriscaram. Pega Uber para você ver a quantidade de profissionais formados em engenharia, arquitetura, medicina, que estão em outras profissões porque não tiveram espaço. Agora, se for artista, não pode. Aí, mas como é que vai fazer para você, né? Eu tenho uma irmã artista plástica, uma irmã dentista, de todas elas, quem conheceu o mundo inteiro trabalhando fui eu. Foi a bailarina. Entendeu? Então, eu conheci, no mínimo, 9 a 10 países que eu conheço no mundo, muito pouco perto do mundo que existe aí fora, eu conheci pela minha profissão. Você, o Grupo Primeiro Ato, então, só para reforçar essa fala sua, já se apresentou nos Estados Unidos, Espanha, Portugal, Argentina, Alemanha, Bolívia, Colômbia. Como é que é fazer esses espetáculos nesses países? Os bastidores, o que você tem de história legal nesses países? É maravilhoso, né? A gente é muito mais valorizado fora do Brasil do que no Brasil. Quando a gente dançou em Colônia, numa escola de música chamada Musikhochschule, nós fizemos isso aqui na Gotham City, foi um acontecimento. Quando a gente fez a Expo 92 na Espanha, 1992. Foi assim, no pavilhão do Brasil, foi maravilhoso. Em Miami, no Miami Dance Festival, foi uma coisa assim, ovacionadas. Só em Cádiz, na Espanha, a gente foi 7 vezes nos festivais. Tinha um encontro de mulheres dramaturgas, bailarinas, escritoras. Eu fui com o primeiro ato, depois voltei para esse encontro de mulheres, que foi maravilhoso. Eu não esqueço, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, primeiro festival do lugar, caiu uma chuva e todo mundo com a sombrinha, ninguém arredou pé, assim, aquela multidão numa praça, coisa mais linda. Então, assim, são experiências muito interessantes. Em Buenos Aires, Teatro San Martín, minha sócia falou, Su, vai ter outra coisa aqui sem ser o primeiro ato? Eu falei, não sei, porque ela falou, porque o foyer está lotado ali, eu não estou entendendo se isso tudo é para gente. Era para gente. Então, tem uma valorização muito grande, né, do artista brasileiro como um todo, a nossa música, a nossa dança, o nosso teatro, tudo é muito bem visto, né? O artista plástico brasileiro tem muita criatividade. Você vê eu fui na comemoração dos 50 anos do Coral Lírico ali do Palácio das Artes, e ver o Bracher pintar enquanto a orquestra e o coral apresentava, é um delírio aquilo. O Brasil é rico demais. É uma resistência, né? Eu acho que é uma resposta, assim, de um país que tem uma cultura tão rica e um povo tão maravilhoso e de criatividade, e de ser tão pouco valorizado e estimulado. Então, eu acho que
o primeiro ato e todos os outros que são grandes nesse país, acho que é uma forma de resistência mesmo, né? A gente está aqui para, olha, não vamos cair, não vamos nos calar, não vamos... Eu sempre olho assim, sabe, esses grupos de muita excelência no Brasil, como é o caso do primeiro ato, e fala, gente, isso é resistência pura. Total. Mas não no sentido resistência só da história dura, da história sofrida. Não, é uma resistência poética. É uma resistência poética. A gente está indo agora para o Semana de Dança do MASP. Olha que coisa linda. Isso é maravilhoso. Da magnitude do MASP faz uma semana de dança, mas por quê? A dona da Klabin fez a proposta. Eu reformo o teatro se vocês derem oportunidade para a dança, porque é uma mulher visionária e que acredita na dança como uma das obras de arte que aquele museu possui. Então, isso depende de vontade política e vontade de quem tem na mão a condição de dar oportunidade para que as artes do país se desenvolvam. Eu fico pensando assim, lá no festival mesmo, teve um grupo que foi desclassificado porque pegou meninas de 10 a 12 anos com funks altamente, vamos dizer, deploráveis em termos de letras, e colocou essas meninas para dançar. E aí a pessoa falou assim, mas isso é o que elas querem. Como assim? Ofereça outra coisa, sabe? Mostre que existem. Tudo bem, elas vão consumir isso, ok, fique à vontade. Mas a gente, como educador, como formador, tem a obrigação de mostrar um Estado que tem um Milton Nascimento, meu amigo. Um Estado que tem valores como um Acti. Eu tô pegando... valores muito diferentes, mas únicos. Todo mundo conhece aquele vídeo que canta Milton Nascimento e Chico Buarque, quando ele abre a boca, o Chico faz assim, ó. Todo mundo, isso já viralizou, porque não tem uma voz daquela, né? Um Fernando Brant que é capaz de fazer as letras que fez. A gente tem aqui excelências, no plural, são tantas que fica até difícil citar, porque eu vou citar uma, vou perder a outra. E essa coisa de ter a multiplicidade, hoje várias escolas oferecem vários estilos de dança. Eu acho que a gente tem um estado muito rico. Quando eu fui convidada para fazer essa direção de roteiro lá no Festival de Joinville, ser curadora do festival, eu fiz questão de trazer uma pessoa do Maranhão, uma pessoa de outros estados fora do eixo Rio-São Paulo, porque como ali está a mídia, a grande mídia brasileira, acaba que fica restrito ali. E a gente, quando viaja, descobre valores imensos em todos os lugares. E o que eu procurei fazer para diversificar foi não ter um coreógrafo residente e nem eu ser a pessoa que assina tudo. Eu fiz questão de dialogar com coreógrafos vindo de vários lugares para isso enriquecer o vocabulário do grupo, enriquecer essa capacidade deles de ter que lidar com diferentes propostas, diferentes estímulos, né? Então, eu sinto que isso tudo vai formando uma identidade do grupo. Todo mundo, quando vai ver o primeiro ato, sabe que linha vai ver. Ele tem uma assinatura do humor, da poética, dessa reflexão, desse trabalho que às vezes o movimento é mínimo, mas ele quer dizer alguma coisa. É uma característica.
nós temos pessoas excelentes em outras linhas de trabalho. Sim, que bacana isso. Que lindo ouvir isso aqui. Dá vontade de sair daqui e ir para o espetáculo já direto. Você convida a gente, vamos divulgar, vamos saber tudo para a gente participar do primeiro ato. A gente já tem participar assim, assistindo, incentivando e valorizando. E você também. A gente quer participar também. A gente quer eu prometo para ela que eu vou participar. Já tem muitos anos. Vamos fazer aula lá, hein? Nós vamos fazer aula lá. Vamos marcar uma aula experimental lá. E eu sugiro que você faça isso também. A gente está com 1h30 de conversa, então eu quero pedir para Fernanda, para Flavinha, para fazer uma pergunta final e a gente vai fazer as considerações finais, que é 1h30. Eu não quero mais abusar de você, eu te agradeço, a gente sabe que você veio. Não, só acho que eu falei muito, né? Não, falou não, a gente quer mais, mas eu sei que você tem compromisso, quero te agradecer, você veio de Barbacena para nos receber. A Casa do Jornalista se sente orgulhosa pela sua presença, pela sua fala, porque isso aqui, gente, é memória da dança em Minas Gerais e no Brasil. Então, esse é um dos objetivos desse nosso podcast, que é trazer pessoas legais para guardar isso. A gente tem um lugar para guardar isso, vai ficar na nuvem, né? No Spotify, no canal no YouTube, no Instagram. Então, é muito bacana ouvir você falar da sua carreira, né? Falar um pouco da sua vida pessoal, então muito rico. Queria que vocês, então, fizessem as perguntas finais. Não, é só também agradecer, gente. A oportunidade de te ouvir, isso ali é inspirador, assim, é incrível a sua história, suas reflexões. É tão natural, você não sabe tanto de frases maravilhosas que você citou aqui pra gente, que você compartilhou aqui com a gente. Sua história de vida é inspiradora, viu? Parabéns, continue firme e forte. E essa questão de sempre trabalhar com outras artes, né? Isso aí no seu trabalho da dramaturgia do gesto, dramaturgia do movimento. Você sempre tem essas referências na literatura, na música, seu marido é músico. Isso. Então, eu vi que você comentou assim, nos seus bailarinos, você estimula eles a assistirem outras coisas, a aumentar esse repertório. E isso reflete totalmente nos espetáculos de vocês, né? Essa questão de trabalhar com várias artes, cinema, com os quadrinhos. Isso aí tudo também está na dança sua, de vocês, né? Eu acho que seria uma incoerência da minha parte se o meu discurso não tivesse presente no meu cotidiano. Quando eu falo da diversidade, assim, hoje no grupo profissional eu tenho bailarinos de 21 a 60 anos. E em cena eles têm a mesma qualidade, a mesma excelência de performance. Cada um traz. Eu tenho vigor e experiência em cena. É recíproco, eu sou muito fã das duas, são profissionais maravilhosas, que eu acompanho já há bastante tempo, e eu sinto que, assim, o que resume isso, Flavinha, é que isso veio junto com a criação dos meus filhos, com a minha relação com o meu marido músico, com a vida de todos os dias, não é diferente. Eu procuro fazer arte na comida que eu faço, no jeito que eu ponho uma mesa, na maneira como eu coloco os quadros na parede. É uma escolha por ter a vida como uma prática de arte, sabe? Ter a vida como uma prática, assim, o jeito que eu vou te tratar e o jeito que eu gostaria de ser tratada. Eu procuro praticar as minhas convicções. Claro que a gente nem sempre consegue, é uma luta, né? É estar atento. É um hábito. É o hábito. E aí eu acho que é muito bom essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu agradeço muito essa oportunidade, porque é uma forma de passar como um filme na minha cabeça da minha própria vida, porque a gente não é consciente o tempo todo, é impossível. E não é possível, são as memórias que fazem a gente enxergar as nossas escolhas e o que a gente é. E como que a gente não é parado, amanhã pode ser outra coisa, essa constante mudança, essa constante evolução, ela é uma referência para mim, estar aqui.
é uma referência de mim para mim mesma, até para eu rever algumas coisas e querer evoluir em outras. É sempre esse exercício, sabe? Sempre o primeiro ato. Isso. E de movimento. É uma coisa que não para, sabe? Que bom que você... esse programa fez bem para você muito. Também. Para nós fez muito melhor, muito bem mesmo. Para quem vai assistir também. Na verdade, você está falando aí do primeiro ato, eu queria que você terminasse então, essa entrevista contando do porquê é primeiro ato. Eu ia passar, passou e foi montando que é, história boa, né? Que é maravilhosa. Então, dentro do Cor-de-Rosa, na época que a gente criou a escola, a gente foi pintar a escola e eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero uma escola cor-de-rosa. Vai ser rosa, não vai ser rosa. E aí a gente tinha um amigo arquiteto chamado Thales, e que ele falou, não, nós temos que fazer aqui um jogo para ir cada um falando as suas palavras. Tem um nome, como é que chama? Esqueci o nome agora. Brainstorm, exatamente. Vamos fazer isso aqui, uma encenação, né? De repente, para ver se surge uma ideia. Então tá. Então, ainda fez assim, abrem-se as cortinas, primeiro ato. Eu falei, é esse o nome? Ele falou, que nome? Eu nem comecei. Eu falei, não, você começou e acabou, assim. Falei, você acertou, que primeiro bom. Ato. Aí ele falou, mas primeiro ato é o primeiro ato. Eu falei, por isso, porque aí a gente vai estar sempre começando o primeiro ato, sabe? Sempre podendo abrir essa cortina, se transformando, modificando, sendo sempre o começo de alguma coisa. Começando, evoluindo. Né? Começando, evoluindo. Não dá esse ponto final, não achar que sabe, não achar que está dominado, sabe? Não achar que já achou. Porque o dia que eu parar de buscar, eu paro de aprender, eu paro de evoluir. A busca tem que ser constante. E hoje eu tenho minha filha que passou a trabalhar comigo e que é dificílimo e maravilhoso, porque ela me cobra o tempo todo, o tempo dela. E é muito legal que a gente tem que administrar entre o tempo dela, que essa idade, entre 30 e 40 anos, a gente acha que já sabe tudo, né? Então, tem esse tempo dela de vir com as ideias e com as novidades e o meu tempo de refletir sobre essas ideias e ir equilibrando entre a experiência e as... Novidade não é uma palavra que eu gosto muito, mas as inovações, aquilo que é mais do tempo que eu vivo hoje. Então, esse movimento entre esses dois lados me dá o primeiro ato. Que legal, que bacana. E aprendendo também, a gente tem muito a aprender com os nossos filhos, né? Eles trazem muitas coisas novas. Eles são nossa edição melhorada, eu acho, sempre. Eles vão melhorar. Bom, agora eu tenho a minha pergunta para a gente encerrar o programa. Eu quero te perguntar o seguinte: qual vai ser o primeiro ato da Sueli Machado em 2025, da pessoa Sueli Machado? Bom, eu não faço a menor ideia. Você ainda tem um tempinho, então, para pensar, mas... Eu estou hoje, 6 de agosto de 2024, praticando a presença. Não faço a menor ideia. A única coisa que eu sei é que eu pretendo enaltecer o que me fez chegar até aqui e aquilo que se projeta diante da responsabilidade do que eu vou passar para os meus netos agora. Assim como meu pai me deu, eu passei para os meus filhos, mas agora vem 2 criaturas num mundo bem diferente, com certeza mais evoluído em muitas coisas, mas eu acho que é a minha responsabilidade de não deixar faltar o sensível, o poético, o acolhedor dessas crianças que estão vindo. Mas como o tempo vai dizer. Ok. Então aqui a gente conversou com a Sueli Machado, coreógrafa, bailarina, tem uma visão fantástica, falou muito das mulheres aqui, né?
de como o mundo seria melhor se as mulheres estivessem ali com mais espaço, né? Desde muito tempo. A gente está caminhando. A gente que está aqui fazendo esses programas, eu especialmente, minha equipe, a Lucy Carvalho, produtora executiva ali, a Fernanda, produtora executiva também, o Francisco, que está aqui, e a Carol, que é cinegrafista, especialmente as minhas produtoras, né, assim, a produção do programa, a gente tem visto essa questão da evolução da mulher, né? A gente falou de Jogos Olímpicos, a gente teve a Simone Biles, teve também a surfista brasileira que foi medalha de prata, e ela falou uma coisa que a Sueli disse aqui também, na hora que ela recebeu a medalha de prata, ela disse o seguinte: olha, procurem o amor, pratiquem o amor. Essa foi a fala dela ao receber a medalha de prata. Olha que bacana. E você falou dessa... A gente sente que... a gente como sociedade, vocês que são apresentadores de programas, que estão aí, Sueli Machado, que é uma artista, a gente precisa valorizar a mulher. Tá? Eu não quero falar muito disso, mas a gente precisa levar a sério o que a Sueli falou e valorizar esses momentos para que a mulher consiga aparecer mais. As nossas convidadas, você vai assistir o programa, não vou falar muito, porque aí eu prefiro que elas falem. Eu agradeço Fernandinha, obrigada, Flavinha, Sueli Machado, muito obrigado pelas suas falas aqui. Aí. Vida longa ao projeto. A gente vai fazer, estamos fazendo a primeira temporada e vamos buscar a segunda temporada. Esperamos que você tenha um grande sucesso lá em São Paulo e a gente vai divulgar, vou falar de novo, o site do Primeiro Ato, que é primeiroato.com.br. Entre lá, veja os cursos, comece a dançar, vamos praticar e vamos divulgar a cultura que essas duas moças aqui fazem todos os dias e a gente espera que continue fazendo há muito tempo, e a Sueli também. Muito obrigado à nossa equipe, a Brasil 84, e o programa vai ficando por aqui. Tchau, tchau.